Bom dia, amigos, irmãos queridos. Que a doce paz do Mestre Jesus, dos bons espíritos, possam envolver-nos nesta manhã, trazendo desse laboratório divino os recursos que tanto necessitamos para nos harmonizar, para nos fortalecer, fazendo com que sintamos unidos em pensamento. E nesse momento de união, possamos formar feixes e não apenas varas. Juntos, podemos alcançar os páramos sublimes que o mundo espiritual nos oferece. Nós vamos dar continuidade a esse capítulo, lendo o item 18, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes o mal, o pensamento, e é nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar o sofrimento. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenado às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhe pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar. Seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar os sofrimentos? Na terra, quando o homem é condenado às galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter para ele o perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhes os grilhões para aliviar o peso destes? Em sendo alguém atacado de mal incurável, deve ser por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-los sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E dizeis, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado, esse ente lhe recusaria um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe segue as chagas? Não farias por ele o que farias por uma galé? Vós não lhes darei uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em Deus, que põe na primeira categoria os deveres, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária. Dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal, ora negar, neste caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Nós vamos convidar a todos para que a gente possa elevar os nossos pensamentos, buscando nessa manhã aqueles entes queridos que já retornaram ao mundo espiritual e que aguardam de nós esse carinho da prece,
esse auxílio que todos nós devemos oferecer a eles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que a nossa prece, Jesus, alcance os pensamentos de cada um de nós. Aquele que buscamos, que se encontra no mundo dos espíritos, em qualquer região e situação, que eles recebam a brandura das vibrações que emitimos para eles nesta hora. Que eles sintam-se encorajados, fortalecidos, amados por todos nós. E que a paz augusta dos benfeitores amigos que, em nome de Jesus, trabalham para despertar a consciência destes espíritos, recebam também esse fluxo que parte do nosso pensamento no desejo de fortalecimento desses vínculos afetivos que o passado nos ligou. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, é preciso que a gente compreenda que os mortos não morrem. É preciso que a gente sinta que a vida é um movimento ascensional. Aquele que não acredita na imortalidade esquece que um pai, uma mãe, uma avó, um filho olha por nós, nos ama e muitas vezes não tiveram aqui uma vida balizada no bem, não porque eram ruins, mas muitas vezes porque não compreendia o que é o verdadeiro sentido do amor ao próximo como a si mesmo, levando consigo ressentimentos, tristezas, e eles são levados para onde o pensamento vai. Então, a nossa prece, ela necessita de ter uma atenção, lembrando que aquele espírito que muitas vezes nós deixamos ressentimentos, estes espíritos, eles podem ter sido um pai, um filho em uma outra existência. A evolução, ela só acontece por meio do amor. Enquanto nós não aprendermos a amar, nós não vamos reconhecer o valor de cada um em nossa vida. Guardamos os sentimentos de ingratidão, de desrespeito, não sabemos o valor de cada momento. E a eternidade, ela não implica que nós ficaremos a vida inteira numa penalidade. Toda penalidade é causada por nossos atos e ela é temporária, porque Deus é amor, Deus é justiça, e nós não podemos confundir mais o bem e o mal. Precisamos saber o que seja o bem e o que seja o mal, porque muitas vezes nós temos negado as maiores oportunidades de reconciliar com estes irmãos. Então, a prece, ela tem que ter uma eficácia para que ela leve o encorajamento a estes irmãos que não estão mortos, estão muito mais vivos do que nós estamos pensando. E muitas vezes, aquele sentido de tristeza, de ingratidão, da perda ou da saudade, nos faz perder o sentido da ligação que tenho com estes espíritos. Toda a prece que nós, toda a lembrança que nós fizermos para ele mostra um gesto de gratidão. E por isso, eu aconselho que todos nós também pensemos um pouco mais no que nós temos feito com os nossos familiares, com os nossos amigos. De que forma tenho tratado meu pai, a minha mãe, às vezes na velhice, às vezes com Alzheimer, que já não me reconhece mais, mas eu sei que ele é minha mãe, eu sei que ele é meu pai, e eu devo a ele a gratidão da vida,
um honrar pai e mãe. Aquele esposo que me deu um filho que eu já não amei mais e que já saiu da minha vida, ele deixou no meu coração o filho que é uma parte dele. Amigos, a vida não pode ser do jeito que nós estamos conduzindo. A nossa ingratidão tem sido maior do que a liberação dos nossos afetos. É preciso que a gente possa fundir a razão com o nosso pensamento, mas lembrando da imutabilidade dos decretos divinos. É isso que Jesus nos disse, que todos os nossos atos geram consequências porque ficam registrados na minha memória. E nós não podemos mudar as decisões divinas a pedido nosso, porque cada um vai passar por aquilo que ele fez. Essa é a questão que Emmanuel nos mostra, que a semeadura, ela é livre, mas eu vou ter que colher aquilo que semeou. Se eu semeio flores, eu vou recolher flores, mas se eu semeio espinho, eu vou recolher espinho. Quando nós não olhamos para esse lado, nós sempre jogamos a culpa do outro, sem fazer uma leitura íntima dos meus sentimentos. E a lei, que é essa lei de justiça, de amor, ela nos traz hoje um olhar muito mais maduro, muito mais consciente, porque nós somos um espírito que estamos reencarnado temporariamente na Terra. E é pela fé que nós vamos conseguir ampliar esses atributos divinos que Deus nos concedeu. Então, quando nós acreditamos na eternidade, nós temos um outro olhar. Mas quando nós compreendemos a eternidade absoluta das penas, nós não estamos levando em conta o amor de Deus. E muitas vezes o culpado carrega consigo remorso, ou às vezes nem isso, nem o arrependimento. Mas um dia ele estará sendo despertado, porque não tem ninguém na evolução que não acorde um dia. Por isso, nós estamos muitas vezes sendo indiferentes nas oportunidades que Deus nos tem dado. Nós precisamos valorizar mais a vida, olhar melhor com olhos de afeto aquelas pessoas que nós encontramos durante a nossa caminhada. Ainda reconhecemos que a nossa existência, ou essa reencarnação, ainda é de provas, de dores, de ajustes. Mas Jesus nos disse que o escândalo existe, porque nossa condição espiritual ainda é bastante pequena, mas ai daquele que o faça, porque nós choraremos mais tarde. Mas quem pode hoje compreender que os sentimentos é a mola propulsora da nossa evolução, ele vai ter um sentido diferente. E quem de nós poderemos condenar alguém para que ele possa ser julgado por nós? E quem nos julga não ser a nossa própria consciência? E quando nós sabemos que um espírito consegue ser lembrado com uma flor, com uma prece, com qualquer ato que a gente traga que esse espírito aos nossos corações, quando nós pedimos ajuda, ou quando pedimos a Jesus, Maria Santíssima, que visite este irmão, nós vamos ver quanto esses espíritos são gratos, quanto eles se sentem felizes. É a mesma coisa quando nós estamos quando vamos visitar um doente, uma pessoa querida, e podemos levar o nosso afeto, quanta alegria ele sente. A mesma coisa é no mundo de dor, é no mundo dos nossos sofrimentos. E não pensemos que seja um sofrimento externo, porque nós não temos o corpo mais para sentir a dor física, é a dor da moral, é a dor do espírito. E a lei de Deus, ela é previdente, sempre justa, sempre equitativa e misericordiosa, e não estabelece para ninguém a pena, porque qualquer que esteja essa duração alguma, ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Então, prestemos atenção nisso, meus amigos, está aqui no Evangelho. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. O castigo não vem de Deus. O castigo
é colocado por nossas incompreensões, pela revelia dos nossos atos. E a duração do castigo para toda e qualquer falta é indeterminada, não tem tempo, como na prisão, que eu vou lá, cumpro 20 anos. Enquanto ela está subordinada ao arrependimento do culpado, ao seu retorno ao bem, a pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. É por isso que nós precisamos fazer uma releitura, ressignificando a nossa existência, porque nós estamos numa época que tudo é o outro. E qual é a leitura nossa? O que emerge de dentro de nós? Então, o homem é assim constantemente, o árbitro de sua própria sorte. Porque o livre-arbítrio é que decide, não é a lei, é o livre-arbítrio, porque a lei está dentro de nós. Então, eu espero que nós possamos rever e ressignificar toda a nossa existência, porque a sua felicidade, irmão, ou a sua desgraça, depende única e exclusivamente da sua vontade de fazer o bem. E isso, toda a lei, ela é imutável, em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Ela não é para um ou para outro, ela é para todos. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que lhe torna possível fazê-lo. O que Jesus faz? Jesus veio para nos ensinar, quando ele fala para nós que os doentes é que precisam de médico. E o médico que nós estamos hoje necessitados é do Cristo. É esse médico que cura as nossas almas, que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a rever a nossa pequenez diante da grandeza do seu Evangelho. Sem a vivência dos ensinamentos do Cristo, nós voltaremos para o mundo espiritual, talvez em situações muito mais graves do que pensamos. E assim agradecemos a Jesus, pedindo aos Espíritos amigos que possam nos dar o passe, fluidificando as nossas águas. Que cada um faça a sua rogativa e lembre daqueles entes queridos que já voltaram para o mundo espiritual. Leve até ele a sua vibração. Leve a ele o seu arrependimento. Leve a ele o seu amor. E que a paz do Cristo nos sustente no bem cada dia mais. Abraço, amigos. O abraço sincero desse mestre querido que nos agasalha a todos os instantes e que muitas vezes nós não percebemos. As vibrações do Grupo Espírita, do Colégio Allan Kardec, alcancem os seus pensamentos e que a paz inefável de Jesus consolide em si a esperança, a fé e o desejo de servir. Que assim seja.